2026 começou de um jeito completamente fora do normal, daqueles que ninguém imaginava e que rapidamente tomaram conta do noticiário esportivo. Logo nos primeiros dias do ano, o Vasco da Gama protagonizou uma das maiores surpresas do mercado ao ver um nome de peso internacional desembarcar no aeroporto do Rio de Janeiro. Não era boato, não era especulação, Cucurella estava ali, pronto para vestir a camisa cruz-maltina. A cena foi digna de cinema. Torcedores que acompanhavam voos internacionais custaram a acreditar quando perceberam que aquele jogador conhecido mundialmente, com passagem pelo Chelsea, estava chegando ao Brasil para jogar no Vasco. O clima foi de espanto total, tanto entre os fãs quanto entre jornalistas que cobriam o aeroporto. Até então, ninguém cogitava uma negociação desse tamanho. O nome de Cucurella não havia sido ligado ao Vasco em nenhum momento, o que tornou tudo ainda mais impactante. A contratação surgiu como um verdadeiro raio em céu azul, pegando absolutamente todos de surpresa. O presidente Pedrinho mostrou, logo no início de 2026, que não está para brincadeira. De forma silenciosa, estratégica e ousada, ele conduziu uma negociação que poucos clubes brasileiros teriam coragem de tentar. Tirar um jogador do Chelsea não é algo simples, e o Vasco conseguiu. A chegada de Cucurella representa muito mais do que um reforço pontual. Ela simboliza uma mudança de patamar, uma nova mentalidade e uma ambição clara de recolocar o Vasco entre os protagonistas do futebol nacional e continental. Quando Fernando Diniz foi informado da possibilidade, a reação foi imediata. O treinador adorou a ideia desde o primeiro momento, enxergando no espanhol um jogador perfeito para o seu estilo de jogo. Versátil, inteligente e técnico, Cucurella se encaixa como uma luva no modelo de Diniz. O fato de Cucurella atuar tanto como lateral quanto como zagueiro foi um dos pontos que mais agradaram o comandante vascaíno. Diniz valoriza atletas que entendem o jogo, sabem sair jogando e se adaptam a diferentes funções dentro do campo. No esquema de Diniz, defensores não servem apenas para marcar. Eles participam ativamente da construção das jogadas, iniciam ataques e ajudam a controlar o ritmo da partida. Cucurella chega exatamente com esse perfil moderno e funcional. A contratação rapidamente ganhou o rótulo de histórica. Afinal, não é todo dia que um clube brasileiro consegue tirar um jogador diretamente de um gigante da Premier League. O impacto da notícia foi imediato, dentro e fora do país. Nas redes sociais, o anúncio virou assunto dominante. Torcedores rivais reagiram com incredulidade, enquanto os vascaínos celebravam como se fosse um título. O nome do Vasco voltou a circular em debates internacionais, algo raro nos últimos anos. Para o elenco, a chegada de Cucurella é um choque positivo. Um jogador com experiência em alto nível europeu eleva o padrão interno, aumenta a cobrança e melhora a competitividade dentro do grupo. A presença dele também traz liderança. Mesmo jovem, Cucurella acumulou vivências em grandes ligas, jogos decisivos e pressão extrema. Isso pesa positivamente em um elenco que busca maturidade para competir em alto nível. O Vasco, que vinha sendo visto como um clube em reconstrução, passa a ser enxergado com outros olhos. Essa contratação muda a forma como adversários se preparam e como o próprio campeonato começa a desenhar seus favoritos. Fernando Diniz já imagina variações táticas com Cucurella em campo. Em alguns momentos como zagueiro pela esquerda, em outros avançando como lateral, criando superioridade numérica e confundindo a marcação adversária. O discurso dentro do clube é de cautela, mas o entusiasmo é evidente. A diretoria sabe que deu um passo ousado e que agora as expectativas aumentam naturalmente. O desafio será transformar esse impacto em resultados. A torcida, por sua vez, está completamente empolgada. Muitos não escondem a sensação de que 2026 começou de forma maluca, diferente de tudo que viveram nos últimos anos. O sentimento é de esperança renovada. São Januário promete viver noites históricas. A simples ideia de ver um ex-jogador do Chelsea vestindo a camisa do Vasco já mexe com o imaginário do torcedor, que sonha alto novamente. Do ponto de vista simbólico, a contratação é um recado claro. O Vasco quer competir de verdade. Não se trata apenas de montar um time razoável, mas de impor respeito e causar temor nos adversários. Cucurella chega também como referência técnica.
Sua qualidade no passe, leitura de jogo e intensidade devem ajudar o Vasco a ter mais controle das partidas, algo fundamental no estilo de Fernando Diniz. A imprensa internacional também reagiu. Muitos veículos destacaram a ousadia do Vasco e a decisão inesperada do jogador, apontando o projeto esportivo como fator determinante para a escolha. Internamente, o clube trata a contratação como um divisor de águas. É o tipo de movimento que pode atrair outros nomes de peso e facilitar negociações futuras no mercado. O início de 2026, que já prometia mudanças, ganha contornos ainda mais surpreendentes. O Vasco não apenas se reforça, mas muda o discurso e a forma como é percebido. Os rivais observam com atenção. Ninguém esperava um movimento desse tamanho logo na largada da temporada. O Vasco passa a ser estudado com mais cuidado e respeito. Fernando Diniz ganha mais uma peça para implementar seu futebol ousado. Com Cucurella, o time tende a ter mais segurança defensiva sem abrir mão da saída de bola qualificada. A preparação para a temporada ganha outro nível. Treinos mais intensos, cobranças maiores e um ambiente mais profissional começam a se desenhar no clube. O torcedor sente que algo diferente está sendo construído. Não é apenas empolgação momentânea, mas a percepção de um projeto que começa a tomar forma. A diretoria, liderada por Pedrinho, colhe os primeiros frutos de uma gestão que aposta em coragem e visão de longo prazo. A contratação de Cucurella é o maior exemplo disso. A cada nova imagem divulgada, a empolgação aumenta. O Vasco volta a ocupar espaço nas manchetes e nas conversas esportivas do país. Cucurella, por sua vez, chega com vontade de escrever uma nova história. Motivado, ele vê no Vasco uma oportunidade de protagonismo e de marcar época. A adaptação ao futebol brasileiro será um desafio, mas o clube acredita que sua inteligência tática facilitará esse processo. O elenco sente o peso positivo da chegada. Jogadores sabem que agora o nível de exigência subiu e que cada jogo será uma vitrine maior. A comissão técnica trabalha para integrar rapidamente o atleta, aproveitando ao máximo sua versatilidade desde o início da temporada. A torcida sonha com um Vasco competitivo, organizado e temido. A contratação de Cucurella alimenta esse sonho como poucas nos últimos anos. O começo de 2026 entra para a história como um dos mais surpreendentes já vividos pelo clube. O Vasco deixa claro que não quer apenas participar, mas disputar títulos e brigar por posições altas. Cada rodada passa a ser encarada como um grande evento, com expectativa e confiança renovadas. Cucurella simboliza esse novo Vasco, ousado, moderno e ambicioso. O futebol brasileiro sente o impacto. O mercado se movimenta, e outros clubes passam a reagir. O Vasco muda o jogo fora de campo antes mesmo da bola rolar. A mensagem está dada, o gigante da colina acordou. E se 2026 começou assim, a torcida acredita que ainda vem muito mais por aí. O Vasco inicia o ano colocando medo nos adversários, respeito nos rivais e esperança no coração do torcedor. Uma contratação que já entrou para a história, antes mesmo do primeiro jogo. E tudo indica que este será apenas o começo de uma temporada inesquecível. A chegada de Cucurella também mexe profundamente com a autoestima do torcedor vascaíno, que há muito tempo não via o clube protagonizar um movimento tão ousado e inesperado no mercado internacional. Ver um jogador com passagem recente por um gigante como o Chelsea escolher o Vasco representa uma quebra de paradigma e reforça a ideia de que o projeto apresentado foi convincente, sério e ambicioso. Isso cria uma conexão imediata entre arquibancada e elenco, fortalecendo o clima de união e confiança logo no início da temporada. Dentro de campo, a expectativa é que essa contratação reflita diretamente no desempenho coletivo do time. Com Cucurella, o Vasco ganha intensidade, inteligência tática e uma peça capaz de dar equilíbrio defensivo sem abrir mão da qualidade na construção. Fernando Diniz passa a ter mais opções, mais variações e mais controle sobre o jogo, o que naturalmente torna o time mais imprevisível e perigoso. Assim, o Vasco começa 2026 não apenas chamando atenção, mas deixando claro que quer ser protagonista, disputar de igual para igual e recolocar seu nome entre os grandes do futebol.